Chegou a hora de falar de meu livro Argentina Sacudida, breve perfil da líder peronista Cristina Kirchner. Na verdade, se fala muito de crise na Argentina, se viveria agora uma crise catártica. Mas isso tudo faz parte da história um tanto atribulada de nosso país irmão e vizinho. Nós tivemos as transformações efetuadas pelo peronismo e também a reação, não é, da direita, que acabou derrubando o sistema instalado por Perón ainda em 1946. Mas aquela ideia de transformação social persistiu até hoje, não é? Até hoje, quando o Perón já tem morreu em 1974, já aí vão o quê? 43 anos. Mas aí o peronismo, que significa a transformação social, não é? Com o estado de inclusão e uma autonomia com soberania, persiste até hoje. Os argentinos amam o peronismo e aquilo é uma espécie de paixão nacional, um pouco mais ampla e mais enraizada do que o nosso Flamengo brasileiro. Bom, veio o Macri com todas aquelas promessas de acabar com a pobreza, de acabar com a inflação, e o que se viu foi, na realidade, a instauração de um dos mais selvagens neoliberalismos e um pacote econômico como nunca havia vivido a Argentina e mesmo o Brasil. Imaginem só que a energia e o gás, a água chegaram de um dia para o outro a aumentar 400%. Foi assim que o Macri começou a governar. E aí a mídia tradicional, né, a mídia corporativa, que é sempre a favor desses sistemas neoliberais, colocaram o Macri no altar. Era o homem para resolver tudo, principalmente porque ele havia colocado no ministério vários representantes de multinacionais. Imaginem, não é? As multinacionais, porque tinham, essa era a alegação, que tinham um sistema, um método de governar muito eficaz, devolveria aos argentinos uma administração que realmente atendessem, pelo menos, os serviços públicos, já para não falar, não é, dos salários, que eles nunca prometeram aumentos salariais, enquanto a Cristina havia devolvido a Argentina para o Macri com um salário digno, tanto para professores, como para funcionários públicos, como para funcionários privados e, sobretudo, aposentados. Ela também reestatizou a Petrobras de lá, que é a YPF, os Correios, a rede ferroviária e, sobretudo, a Previdência, sim, a Previdência Social, que havia sido privatizado e entregue ao grupo Clarim e outros setores dominantes da economia da Argentina, mas que haviam arrasado com a Previdência. Só queriam saber daquele orçamento importante, não é? Talvez o maior do país, para tirar lucros, para obter cada vez mais lucros. E o que aconteceu foi que os aposentados começaram a passar fome, inclusive aqueles de classe média. E a Cristina veio e restaurou, não é, a dignidade nas pensões com sua decisão de reestatizar a Previdência. Bom, este é só um ponto, não é? Mas vamos fazer uma revisão do livro, do que realmente abarcam todos os 34 capítulos condensados em 240 páginas. Bom, eu começo o livro com uma introdução
lembrando os últimos acontecimentos, porque na verdade o livro começou a ser feito há cerca de uns 6 anos, quando a Cristina já se preparava para o término de seu governo. Mas aí veio a derrota e depois os derrotistas, né, que acabam atingindo a gente, afetando o nosso ânimo, porque a gente sabe que esses livros eles são comerciais, porque se eles não forem editados comercialmente, eles passarão despercebidos, eles não entrarão, quer dizer, eles não conseguirão ser lidos por uma grande parte da população ou dos leitores. Então, eu aproveitei essa deixa agora, né, do surgimento da Cristina, do ressurgimento da Cristina e do peronismo e o fracasso do governo Macri para tentar chamar a atenção, atrair a atenção do público para este personagem interessante que é Cristina Kirchner. Bom, e aí eu falo também na resistência dentro do peronismo, não é? Como é que o peronismo conseguiu sobreviver todo esse tempo. E contando como é que presidentes peronistas como Carlos Menem fez igual o que fez aqui o Fernando Henrique Cardoso, privatizando tudo, privatizando a Petrobras, os Correios, a Previdência, tudo que ele podia encontrar pela frente. E o Menem defendia ainda relações carnais com os Estados Unidos, ou seja, relações incondicionais, atrelamento automático, tal como faz qualquer presidente da direita. Mas é esse o homem, ele conseguiu crescer dentro do peronismo e dominar o peronismo e aquela corrente nacionalista que é a principal e que tem sobrevivido todo esse tempo. A gente vê também o que fizeram Cristina e Néstor. É outro aspecto interessante a observar, que é a Cristina é sucessora do Néstor Kirchner. E o Néstor Kirchner, seu marido, eles se conheceram na Universidade de La Plata. E desde aquela época eles têm um projeto em comum, que é o projeto de nação, um projeto que eles, apesar dele já estar morto desde 2010, quando foi vitimado por um infarto, ela continuou essa obra do Néstor Kirchner. Bom, temos também a industrialização e a reconstrução. O que fizeram Néstor Kirchner e Cristina Kirchner durante aqueles 12 anos de governo. 4 do Néstor e 8 da Cristina. Mobilização de um modelo nacional, que é o trabalho, né, que eles fizeram para mobilizar o país, porque sem mobilização eles não seriam capazes jamais de fazer o que fizeram. As reformas no país do tango, as reformas que fez Cristina, a começar pela justiça, né? O Néstor Kirchner chegou a demitir quase todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aquilo foi um ato ditatorial? Não, foi um ato que passou pelo Congresso Nacional. Na verdade, ele apenas iniciava processos de impeachment contra os ministros, todos eles muito ligados ao Menem e à corrupção mais brava que existia na Argentina. Eles acabaram pedindo demissão porque não tinham sustentação política. Eu falo também sobre os escândalos e a paranoia moralista, que são os escândalos que a mídia tradicional e corporativa de sempre, que é igual a daqui do Brasil, levantavam sobre o casal Kirchner. Não é? Depois tivemos o doce prazer da mentira. A mentira que era utilizada, não é, para aquelas reportagens sensacionais que eram primeira página, não só nos jornais, mas principalmente nas televisões, as televisões do grupo Clarim, que é o Globo de lá.
Temos também os juízes, né, e os procuradores. O primeiro é o Carlos Stornelli, que, como o nosso Dallagnol aqui no Brasil foi descoberto, não é? E se descobriu que ele estava achacando empresários, exigindo dinheiro em troca de delação favorável. Temos o juiz Bonadio, né? Cláudio Bonadio, que é o homem que persegue Cristina, que era igual o nosso Moro aqui, que também está sendo descoberto por essas revelações do Intercept. E temos também aqui a Cristina como vice-candidata, agora a vice-presidente. A integração latino-americana, não é? Que foi importantíssima, inclusive para a sobrevivência tanto do governo de Cristina quanto de Néstor. E as suas ligações com o líder Hugo Chávez da Venezuela, Fidel Castro de Cuba, Evo Morales da Bolívia, o Correia lá do Equador. Tivemos também a saída da moratória e a arrancada econômica. Outro dado importante, que a Argentina, que agora acaba de declarar um tipo de moratória meio indireta, mas que em 2001 houve aquela crise tremenda, onde derrubaram, não é, 5 presidentes, e se declarou a moratória. E chegou um Néstor Kirchner e deu um fim naquilo tudo. Ele disse para os banqueiros, queremos pagar, mas vamos pagar como pudermos. E conseguiu extrair um acordo com os banqueiros e os credores, de tal forma que o país só pagasse 25% do que devia. Temos ainda os militares andam mais discretos na Argentina. A posição dos militares, não é essa posição desabrida que tem aqui no Brasil. Lá eles são discretos e até colaboram, não é, com esse programa de autonomia e defesa nacional. Tem a ciberdefesa, que a Cristina defende. Um dos capítulos trata exclusivamente de um discurso que ela fez aos militares, em que ela cita, por acaso, o Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald, que na época surgia no mundo como o divulgador daquelas revelações do Edward Snowden, e escreveu um livro, e ela recomendou aos militares argentinos, aquele discurso era um discurso lá, cúpula militar, que se reunia anualmente para tratar das promoções dos oficiais. E ela recomendou esse livro do Glenn Greenwald como um tipo de literatura importante para entender o mundo, né, e as necessidades da ciberdefesa do país. Temos ainda reclamando das Malvinas de volta e, importante também, o Papa argentino e os Kirchner, que é interessante observar aqui. Este é um dos últimos capítulos, é a relação que o Papa, que é considerado um peronista ainda que moderado, o Papa teve uma relação muito atribulada com o casal Kirchner. A gente conta, né, o episódio de um TEDx, quando o presidente da República vai à catedral, juntamente com a sua esposa, no caso era a Cristina, e o cardeal Bergoglio, então, o Jorge Mário Bergoglio, que é o Papa, hoje o Papa Francisco, fez uma certa advertência quase que direta ao Néstor. O Néstor saiu de lá calado, mas depois deu a sua resposta. E houve aí também uma certa tensão naquela relação. Mas quando o Bergoglio foi indicado Papa, a direita bateu palma, porque achava que o Papa Francisco seria o inimigo da Cristina. Mas a Cristina, muito viva,
se acercou do Papa, sabendo de suas origens e de suas propostas originais. Ela teve um grande diálogo com o Papa Francisco. Bom, essa, em resumo, né, é meu livro, que eu espero que os amigos me prestigiem, não é? Lendo e que distribuam entre os amigos essa, que é um livro, eu confesso, né? É um livro engajado, ele tem lado, mas não é um livro que promete, que pretenda ser uma hagiografia, ou seja, uma santificação ou um endeusamento de seu personagem. Como aconteceu com meus livros sobre o Brizola, né? O El Caudilho, e sobre o Hugo Chávez, Quem Tem Medo de Hugo Chávez? Eu também faço críticas e tenho a minha reflexão crítica em torno desses personagens que eu acredito vão desempenhar importante papel na história passada e vindoura de nosso atribulado continente latino-americano.